Bom, todos, é um prazer estarmos aqui novamente para uma reunião científica do Departamento de Nutrologia da Associação Paulista de Medicina e da Associação Brasileira de Nutrologia. E hoje nós temos o prazer de ter a presença do Dr. Álvaro Puccinelli Júnior, que é assessor afiliado à Patologia Clínica da Unifesp, Escola Paulista de Medicina, presidente da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica Regional São Paulo, e professor médico do Laboratório Fleury e Planitox. E vai nos falar hoje sobre aspectos práticos na nutrologia dos oligoelementos. Bom, todos, uma vez pelo convite, né? Sempre um prazer a gente estar aqui falando, comentando com vocês os aspectos, né, da nutrologia dos oligoelementos, né? É coisa, a gente tem percebido que esse interesse sobre esse assunto vem crescendo bastante, a nossa técnica vem melhorando bastante, né? E cada vez mais a gente tem tido solicitações mais conscientes com a idade clínica desses pacientes. Mas, se começa, quando fala em oligoelementos, a gente vai falar, nós vamos nos focar na nossa aula nos elementos minerais, né? E elementos que a gente considera elementos traços. Mas temos vitaminas, outros elementos, a gente vai, como pelo tempo um pouco mais rico, a gente vai focar a nossa apresentação falando dos metais que estão presentes no organismo numa ordem de grandeza muito pequena, né, em microgramas por decilitro, ou miligramas por quilograma de tecido. Tá? Essa é uma definição clássica que merece ser atualizada, merece ser revista, mas a gente tem atualmente na literatura médica. E quando nós vamos pensar na questão dos oligoelementos, né, a nossa grande dificuldade, a primeira grande dificuldade é determinar qual que é o valor de referência adequado. Qual acha que nós vamos considerar deficiente e qual acha que nós vamos considerar tóxica, né? A faixa ótima aqui, né, ela vem sendo cada vez mais a primeira, né, seja pelo ponto de vista técnico, mas principalmente pela questão clínica envolvida. Né? A grande dificuldade, né, que a gente tem que comentar é a cinética desses elementos, a cinética dos metais. Né? Cada elemento vai ter uma sua cinética própria. O que a gente pode dizer para vocês que, de um modo geral, o equilíbrio dos metais no organismo é atingido em longos períodos de tempo. Então, a entrada do elemento na circulação no organismo ela é lenta, né? Ou melhor dizendo, o equilíbrio que é, né, entre esse elemento ele é lento de se conseguir e acaba também demorando para que a gente tenha uma perda significativa de tal sorte que a gente comece a ter deficiência. Ou seja, então é uma cinética mais demorada. Aqui nessa figura esquemática, a cinética do cobre, né? Como exemplo. A gente pode ver que tem absorção tanto pelo estômago como pelo intestino, né? Esse elemento vai se ligar a proteínas do plasma, vai ser transportado, vai ser transportado ao fígado, onde ele é complexado com a proteína ceruloplasmina, devolvido para a ação, transportado ligado à ceruloplasmina, onde ele vai atingir os tecidos com a sua função biológica e, finalmente, pensando na excreção renal e a saída na urina. Bom, então, exemplo prático de como o elemento metálico vai circular no organismo. O que vai diferenciar, então, uma da outra? Quer dizer, como eu vou saber que essa cinética, então, obedece a um aspecto mais clássico do elemento ou obedece a um pouco mais demorada, um pouco mais adiantada? Está ligado a esses fatores aqui que estão nesse quadro, né? Primeiro, a gente tem que pensar na disponibilidade do elemento no meio. Então, a gente vai contar que essa disponibilidade vai vir ou da alimentação natural ou da alimentação suplementada, alimentação artificial. Então, se a gente não tiver disponibilidade do elemento no meio, a gente vai ter contato desse elemento com o organismo. Então, a gente vai ter a internalização, a gente não vai ter a organificação desse elemento, né? Segundo é a frequência de exposição. Exposição, junto com a disponibilidade, forma, né, a dupla que vai dizer se esse elemento vai estar presente no organismo
ou não. Então, a frequência com que o indivíduo é exposto ao elemento. Finalmente, a forma, se ele está na forma orgânica ou inorgânica. Você não fala, mas eu preciso saber isso. Isso muda? Muda. Porque nossa apresentação hoje, a gente vai comentar tanto de elementos que fazem parte da nutrição e de aspectos fisiológicos, como elementos que aparecem como contaminantes nos alimentos. Então, em saber se ele está numa forma orgânica, né? Ou seja, complexado como átomos de oxigênio ou ligados a um radical orgânico, simplesmente ele está na forma metálica, na forma iônica, isso vai diferenciar significativamente a sua absorção e a sua eliminação. E qual? Então, perfeito. A gente vai ter, então, ideia de como isso vai funcionar. E como o laboratório vai ajudar vocês nesse sentido? Não ajudar. É uma limitação nossa. A especiação do elemento químico não é feita, via de regra, pelo laboratório clínico. A gente vai comentar aqui as técnicas, mas o que a gente pode adiantar é que essa forma de dizer se um elemento é orgânico ou inorgânico não é feito via no laboratório. A gente não consegue dizer se aquele elemento está complexado a uma molécula ou não. A gente sabe que difere significativamente se esse elemento está ligado a uma molécula orgânica ou não, na absorção, na metabolização e excreção. De modo geral, a gente pode dizer que os elementos já organizados, já ligados a uma molécula orgânica, eles são muito mais rapidamente absorvidos que o elemento que está na sua forma inorgânica. Né? Então, ele é rapidamente absorvido, ele atinge rapidamente níveis adequados ou níveis tóxicos em relação àquele elemento que está na forma inorgânica. Tem que falar para vocês, bom, como é que nós vamos dos elementos? Então, esse gráfico aqui mostrar que a gente tem toda uma dificuldade, desde a entrada do metal no organismo, né? Isso aqui é um modelo monocompartimental do organismo, só para a gente verificar. São as formas mais comuns de entrada do elemento na circulação, ou no organismo, né? Lembrar que aí a gente vai tentar, então, contar a história do estado desse elemento, do nível desse elemento no organismo do indivíduo, né, usando algumas amostras de alguns compartimentos, basicamente o sangue e a urina. Porém, né, nós temos que perceber que o fato de estar no sangue e na urina nem sempre vai, né, estar em íntima ligação com o sítio de ação, quer dizer, com o sítio de resposta do elemento, ou com o depósito de armazenamento. Né? A gente também citar elementos que estão muito mais presentes dentro das células do sangue, das hemácias, do que em relação ao tecido-alvo. Então, isso também é uma grande dificuldade, a gente pegar um compartimento, bater uma fotografia e querer contar toda uma história. Falando, então, de aspectos analíticos propriamente ditos, né? Como é que fazer? Como é que vamos fazer essa análise da amostra? Primeira coisa, que amostra? O que nós vamos coletar? Não, são as, né, as mais comuns, né? Importantes, o sangue, o plasma, o soro, né, e o cabelo. Bom, o cabelo é uma amostra que pode ser usada em inúmeros metais? Pode ser usada os metais, mas, de novo, né, paulatinamente, ano a ano, sempre com aquela esperança que esses elementos, que a gente tenha uma resposta específica, dando a correlação clínico-laboratorial. Nós já estamos chegando bem perto disso, quer dizer assim, a gente consegue ter alguns laboratórios que oferecem esse teste e a gente já pode fazer uma correlação clínico-laboratorial, né, relativamente adequada. Né? Demandar ainda que a gente faça mais testes, quer dizer, que a gente tenha mais experiência clínica para que possa dizer que a amostra do cabelo ela está efetivamente incorporada ao nosso meio. Falando no ponto de vista toxicológico, sim, a gente já consegue determinar esses elementos, mas a gente tem que lembrar que quando a gente pensa em toxicologia, pensa num nível muito mais elevado do que o nível fisiológico ou os níveis que a gente trabalha na nutrologia. Então, no modo geral, lá para a toxicologia, o cabelo já é uma amostra bem utilizada. Para o nosso lado, pensando na nutrologia, ainda vai depender um pouco mais de experiência clínica. Tubo que a gente vai coletar, o tubo livre de metal. Né? Então, sempre a gente comenta que é uma coleta muito delicada. Né? A gente teve
está acompanhando um caso poucos tempos atrás no nosso no laboratório particular que trabalha, no laboratório Fleury, sobre uma contaminação uma pretendida contaminação de alumínio em pacientes que fazem diálise, né? E a contaminação se dava basicamente por problemas de coleta, né? A gente reorientou a enfermagem, a equipe de enfermagem, a equipe médica, e tal sorte que tomam cuidados que são bastante simples, mas são bastante importantes. Essa contaminação diminuiu muito. E quais, então, esses cuidados, né? Primeiro, né, evitar que a gente colha tanto a urina, né, em frascos metálicos, ou use o tubo que não seja livre de metal para a coleta do sangue. Segunda coisa importante, quando usa a luva de procedimento, ela não deve conter talco, né? Respeitar que ela tem a presença de talco, a gente vai pedir para o indivíduo lavar a mão para eliminar aquele talco da luva. Do material do sangue deve ser a primeira coleta dentre todas as outras. Então, o indivíduo vai coletar então metais, mas vai coletar só potássio, ureia, creatinina, hemograma. Então, dos tubos que a gente colhe, o primeiro tubo é o tubo do metal. Por mais tempo o sangue estiver em contato com a agulha, né, por uma chance de nós podermos contaminar a amostra, né? Então, com esses cuidados simples, né, a gente resolveu um problema de contaminação daquelas amostras. Estava deixando o pessoal bastante preocupado. Quando eu falo tubo livre de metal, é este tubo aqui, esta cor, né? É o azul royal, um azul marinho. Eu não sou, né, enfim, exatamente, mas esse azul marinho aqui é um tubo que chama tubo de DTA-K2, é um tubo que é livre de metal. Por que outro tubo, então, não pode ser utilizado, já que está no laboratório? Porque o outro tubo, ele tem aceleradores de coagulação. Esses aceleradores de coagulação, né, são a base de silício. E isso vem contaminado com vários elementos metálicos, inclusive, principalmente o alumínio, né? E aquele silício que vai fazer o coagular, que era uma que a gente não tinha antigamente no tubo de vidro, porque o silício do vidro fazia o sangue coagular rapidamente, a gente começou a ter um problema quando o tubo virou plástico, porque de biossegurança nós não podemos mais colher nada em tubo de vidro. Então, esses tubos de plástico, né, que a gente usa normalmente no laboratório, eles têm um revestimento interno lá de silício. E esse revestimento interno faz com que a coagulação se acelere para separar dos elementos segurados. E acaba acontecendo que, no nosso caso, contaminaria. Então, esse é o nosso tubo, né, o tubo padrão, para coletar esse tipo de amostra. Na nossa fase analítica, ou seja, lá no laboratório, a gente vai procurar métodos com bastante sensibilidade, né? O primeiro método aqui é um grande problema. Eu diria que é uma grande porcaria, né? Então, alguns laboratórios ainda insistem em utilizar, né, métodos que usam cor, né? E métodos que usam cor, né, são muito sujeitos à interferência, e mesmo em dosagem de elementos muito abundantes, como zinco ou cobre, sofrem problema. Então, nós já testamos várias vezes, é muito ruim, é sem reprodutibilidade, nós não encorajamos mais ninguém a usar esse tipo de metodologia. A gente recomenda são essas: a absorção atômica, né, emissão óptica, né? A gente mais detalhes dessas metodologias agora, né? Mas antes disso, a gente tem que lembrar que o controle de qualidade é uma coisa fundamental. E por que a gente fala controle de qualidade? Porque é raro o controle de qualidade para metais, né? Então, há alguns detalhes técnicos que podem parecer irrelevantes para quem está fora do laboratório, mas que fazem toda a diferença. Então, um detalhe técnico nosso que a gente acha importante é que todas as dosagem de metal internamente ela seja feita duas vezes duplicada, né? Ora, mas para que precisa isso? Porque como a própria técnica ela tem um certo grau de variabilidade, a gente precisa confirmar esses resultados internamente. Então, sempre que a gente faz dosagem de metais no laboratório, a gente passa duas vezes cada amostra. Se haja uma discrepância, a gente tem que fazer uma terceira medição, né? Muitas vezes, se a gente passar uma vez só, esse primeiro valor talvez não seja o adequado. Então, é muito comum a gente, né,
pensar, puxa, por que os colegas perguntar por que eu dosei o exame e variou tanto de um dia para o outro, de um mês para o outro no metal? Porque se não tomar esse cuidado de fazer duas passagens, podemos, infelizmente, às vezes, incorrer em erro. O básico dessa metodologia é basicamente a estação atômica, né, e a presença da emissão de luz. Né? Bom, vamos destrinchar por parte. Então, relembrando a química básica, né, nós temos o núcleo, o átomo e a sua eletrosfera. Né? Então, quanto mais energia o elétron tem, maior vai ser a excitação, mais alto vai ficar nessa camada. Então, o que a gente vai fazer? Né? Primeira coisa, nessas metodologias C, a emissão, absorção atômica, a gente vai excitar esses átomos. Como é que a gente excita esses átomos? Com calor. Né? Calor da emissão ou da absorção. Então, um calor que começa com 3.000 graus, vai até 7.000 graus. Depois os átomos estão excitados, né? Esses elétrons, então, essa energia que eles recebem, vai fazer com que os elétrons pulem camadas superiores, né? À estratosfera. E quando eles retornarem à sua camada inferior, à sua camada original, eles vão devolver a energia na forma de luz. Esse é o princípio básico da técnica. Então, né, quando retorna, né, o retorno do elétron para a sua camada inicial, ele vai devolver isso na forma de luz. O que é que a gente vai fazer, então, na absorção atômica? A gente vai excitar o elemento, vai no estado fundamental, né? E esse elemento vai conseguir absorver um comprimento de onda específico de luz. Né? Então, a gente está no estado fundamental, absorve energia e determinado comprimento de onda de luz é absorvido. Muito bem. Aí a gente sabe que quanto mais luz for absorvida, maior a presença do elemento. Né? E a emissão de chama? A gente faz o contrário. A gente vai passar chama do vapor, né, do metal, né, e rico em átomos do próprio metal. Então, a gente atomiza a amostra e vai vaporizar até estar em estado fundamental. Esses átomos de metal, então, em nível de energia alto, vão emitir luz e a luz tem um comprimento de onda característico. Né? Aqui a gente excita o átomo, o elétron pula e quando voltar emite luz. Bom, deu para perceber que, né? Tudo bem, a química tem esse princípio, dá para lembrar lá da química, mas uma coisa que é comum às duas técnicas. Vocês percebem que a gente queima efetivamente essa amostra a uma temperatura muito alta. O que é queimar a uma temperatura alta? É 3.000, 4.000, até 7.000 graus. Nessas temperaturas, nós não temos mais moléculas, não temos nada, nós temos somente átomos. Então, eu tenho um átomo de mercúrio, um átomo de selênio. Esse selênio, esse mercúrio estava ligado a um carbono, estava ligado a um oxigênio. Foi isso, quebrou tudo isso. Né? Vou saber se tinha mercúrio ou selênio. Mas a implicação prática disso? A implicação prática disso é que, como não faz a especiação, quer dizer, se é orgânico ou inorgânico, a gente não vai saber onde veio, como é a origem desse elemento, a gente não vai saber se isso vai ser mais ou menos tóxico. A gente só vai ter um resultado, uma forma de olhar esse resultado. Então, a gente fazer sempre esse mesmo princípio de absorção e emissão, nós vamos ter dificuldade em dar um resultado específico, né, dizendo se é mais ou menos tóxico. Tá? E aqui, bela, né, famosa tabela periódica. Né? A tabela periódica, né, a maior parte dos elementos são metálicos. Né? Vocês percebam aqui, ó, usando esse exemplo. Né? Também tem elementos não metálicos, né, e elementos semimetálicos, para a gente vai comentar. Então, tá alguns elementos, né, que tem, como falei, tanto a função aqui, né, nutricional, uma função fisiológica, como elementos que estão só como contaminantes. Né? São os metais assim, de maior importância do ponto de vista clínico, que a gente tem maior demanda e tem maior repercussão do ponto de vista clínico. Bom, lógico, o metal tem essas fontes, né? Os grãos, as folhas verdes, uma ingesta que varia até 30 microgramas por dia, ele é absorvido, né, 2,5% de sua carga de ingestão. Vem exportada a transferrina, o fígado é o tecido
o órgão que vai acumular a secreção na urina. A função, a gente tem que lembrar que é aumento das respostas aos receptores de insulina, e a gente sabe que essa função, né, vai ter uma função adjuvante lá na intolerância à glicose. Apesar de clinicamente ainda ter alguma função, né, todo ano, alguns anos já vem revisando esse tema, e não trabalhos definitivos nessa questão. Eu vou falar aqui da parte tóxica, por quê? Porque alguns laboratórios ainda, né, ficam só preocupados com a questão toxicológica, mas ele, né, dá para que pode ser, a entrada da substância pode ser tanto por via, como pode ser pela via respiratória, né? E excesso de exposição, né, dermatite, mucosite e câncer de pulmão, e todas as formas são tóxicas, né? A ação laboratorial tem sempre esse aspecto ocupacional, mas, né, a gente consegue utilizar esses valores de referência aqui atualmente. E por esse problema, a gente sempre repete que por fato de a gente trabalhar na toxicologia com níveis muito altos, que nós estamos, né, sempre adequando as nossas réguas, as nossas medidas para valores mais adequados ao aspecto nutricional. Um elemento muito importante na formação das metaloproteínas, né? A gente comentou um pouco da cinética do cobre, né? A fonte dele são cereais, até como contaminante alimentar, né? A necessidade vai girar em torno de 0,9 miligramas, então uma ingestão um pouquinho maior que isso, né? Ele se absorve no intestino, né, ligado como a albumina, vai para o fígado, e do fígado ele é transportado com a celuloplasmina. O rim e os ossos podem participar como tecidos de armazenamento e eliminação, né? Então, a gente vai sempre comentar, então, que o elemento está ligado ao osso, tem que lembrar que o metabolismo ósseo é diferente do metabolismo hepático ou do metabolismo renal. Então, quando o elemento tem afinidade pelo osso, a gente tem que pensar que ele vai ter uma capacidade, um pós de armazenamento bastante importante, e que a mobilização desse metal é mais lenta. O que acontece às vezes é que uma tentativa de fazer uma quelação de algum elemento, ou seja, usa substância que vai mobilizar metais do arcabouço ósseo, a gente acaba tendo picos desse elemento na circulação. Então está em equilíbrio, né? Isso vai acontecer com cobre, com chumbo, com outros elementos. Está em equilíbrio, né? O elemento no sangue, armazenado no tecido ósseo. Alguém vai fazer uma quelação intempestiva, né? Essa relação mais intempestiva faz com que a gente mobile rapidamente, né, esses elementos e ponham na circulação. O que vai acontecer? Pode o indivíduo se intoxicar com a própria quelação, quer dizer, porque a gente joga, a gente mobiliza algo que estava lá, né, armazenado, e traz de volta essa circulação. Do cobre, várias, né? Da produção de energia, trabalhando lá no tecido conectivo, sistema nervoso central, e também na ação antioxidante, na superóxido desmutase. E várias doenças estão relacionadas. Talvez a que a gente lembre mais é a doença de Wilson, né? É um acúmulo no sistema nervoso central, com níveis tóxicos, né? E óleos de rins. Então, o indivíduo tem aquela característica. Porém, tem que lembrar que o cobre ele também vai caminhar junto, né? Alguns elementos, né, como o chumbo também, que a gente vai citar, eles têm uma proximidade de metabolismo e de distribuição muito ligada ao ferro. Então, é muito interessante a gente lembrar que, né, recém malnutridos de pré-termos, né, que têm deficiência aqui do cobre, eles vão ter quadros anêmicos e alterações hematológicas. O cobre, né, ele vai competir com esses sítios de ligação do ferro e vai, às vezes, ser um adjuvante na entrada do ferro. Então, às vezes, eu estava até conversando com um colega de hematologia, eles têm anemias um tanto quanto refratárias. Então, ligadas ao metabolismo do cobre. E também a síndrome, lembrando aqui nas doenças, a síndrome de Mendes, que é uma alteração, né, de movimento neuromotor e de cabelos, que é uma síndrome degenerativa que começa a acontecer por volta do 4º a 5º ano de vida, onde a criança tem uma involução do desenvolvimento e alteração característica do cabelo. O cabelo fica encaulado, né? Isso. Também relacionado à doença cardiovascular. Por cobre é muito importante a gente lembrar que algumas doenças, né, vão aumentar
a presença os níveis de cobre, né? Independente se alguém fez uma suplementação ou se o indivíduo teve contato com o elemento, né? Então, antes, né, vão ter essa alteração, né? Também explicado pela alteração do próprio metabolismo do ferro, e diz que tem doenças neoplásicas, doenças autoimunes, doença do fígado, doença biliar, tireotoxicose, anemias, a hemocromatose e a talassemia, né? Lembrar que a gente sempre falou da história da competição entre ferro e cobre, né? Os quadros de infecção e o próprio infarto do miocárdio. O laboratório, né, vai ajudar a fazer a ação por essa metodologia que a gente já comentou, e a gente tem que lembrar que a gente pode dosar no sangue, como pode também ser a dosagem da ceruloplasmina. Lembrando que ela é uma proteína de fase aguda e a gente não vai ter tanta certeza do cobre nesse sentido. A gente fez um trabalho no ano passado comparando, né, as doses de cobre com ceruloplasmina e percebeu que quando a gente tinha a dose específica do cobre, a gente tinha uma avaliação bastante fidedigna do metabolismo do elemento. E quando a gente pegava indivíduos que tinham feito 2 exames, né, ceruloplasmina e cobre, a gente percebia que a ceruloplasmina não dava a mesma resposta em termos de valor no laboratório, de referência laboratorial, que a dosagem do cobre sério. Então, né, ceruloplasmina é uma alternativa para se dosar, mas não é um indicado, né? A gente não consegue ter, a gente vai ter o maior número de problemas de falso positivo e falso negativo com a ceruloplasmina em relação ao cobre em si. Né? A gente sempre cita, é interessante, que a do manganês nem existe nas dietas naturais, mas que a gente tem, com os colegas nutrólogos, né, tem uma dificuldade na reposição desse elemento pela formulação que o manganês é feita aqui no país. Então, o fato de a gente ter uma única dosagem de manganês acaba, por vezes, né, levando a um excesso do elemento, porque a gente não tem como fracionar, né, como, né, os colegas nutrólogos, né, têm a dificuldade em fracionar, em dosar a reposição adequada do manganês. Né. Dica também compartilhada com ferro, né, elimina. Ele tem uma função importante de ativação enzimática, né? E SIDAD é uma síndrome parkinsoniana, ele faz impregnação lá de núcleos da base. Né? E a gente vê isso realmente tanto do ponto de vista ocupacional, mas pode ver eventualmente, né, em indivíduos com terapia nutricional. Né? A dosagem também pode ser feita no sangue e na urina. Quimicamente, que a gente chama relacionado ao enxofre, então vai participar da formação de várias cadeias proteicas e em várias formas. Então, você lembra que eu falei para vocês que a nossa dificuldade é fazer especiação. Então, quando a gente dosa selênio, eu não sei se ele é, né, selenato, selenito ou qualquer outra forma. Né? Então, a gente só vai dizer que para o indivíduo tem selênio ou não. Né? Inclusive, se a gente for fazer reposição do elemento, de qualquer forma que a gente faça essa reposição, a gente não vai ter essa informação vai ser mais avaliada do ponto de vista clínico do que do ponto de vista laboratorial propriamente dito. Né? Ele é absorvido no intestino, né? Ele tem selenoproteínas no plasma excretado na urina. Então, tem na glutationa peroxidase e na conversão de T4 em T3. Elas são raras, né? Então, porque o selênio é bem disponível na maior parte dos solos do mundo, né? Mas lá numa região lá da asiático, ele tem essa ocorrência da deficiência do selênio, levando essa cardiomiopatia. Né? Alterações de diminuições moderadas estão ligadas à alteração tiroidiana, imunodeficiências e alterações hormonais e reprodutivas. Né? Toxicidade, eu falei, é raro a gente encontrar. Né? Eu sempre cito uma questão interessante, né? Que indivíduos mesmo com valor acima do normal não apresentam a síndrome tóxica, né? E o valor de referência está ainda ligado à literatura internacional. O valor de referência de metais é uma coisa também, como eu falei, complicada. Desde o começo, primeiro slide que eu ponho qual que é o valor de referência que a gente vai utilizar.
nós usamos o valor de referência, né, com o conhecimento, né, da literatura médica. Mas será que efetivamente esses são os valores de referência da nossa população? Isso é uma de dúvida. A gente não tem estudos no Brasil, né, que façam essa comparação, né? E aí nós temos ainda populações expostas, maior ou menor grau, a vários elementos metálicos. Então, vou dar 2 exemplos, que é a população amazônica com mercúrio na alimentação e a população agora da região de Mariana, que teve toda aquela exposição a metais, que a gente não sabe ainda bem aonde vai chegar essa questão toda, né? 5, né? Um elemento importante, participa de mais de 300 metaloproteínas, tem uma absorção intestinal, né, bastante grande também, que vai variar conforme a necessidade do indivíduo. Ele vai competir com o ferro e o cobre nessa absorção, e ele é ligado à base do tecido muscular, ossos, mais as hemácias, né? Então, aqui qual que é a nossa grande dificuldade, né? A dificuldade é que a gente sempre cita que as dosagens sanguíneas a gente faz no plasma, né? O plasma ele é bem mais pobre de zinco em relação às hemácias. Então, que as hemólises podem, né, acabar alterando esse resultado. Técnico, a gente vem validando no laboratório a dosagem do zinco em sangue total, ou seja, a gente vai hemolizar esse sangue e todo aqui, né, então não só no plasma, mas também na parte das hemácias, o zinco, e vai dar um resultado que vai ser um pouco diferente, claro, do zinco, que é a da referência atual, que é só no soro, né? Do ponto de vista clínico, os trabalhos não estão assim, né, propícios a uma ou outra, né, ou forma. O que nos empolga do ponto de vista laboratorial é que a gente vai ter um resultado de melhor qualidade para vocês, assim, um resultado que vai ter uma menor variabilidade, né? É incomum a gente ter que dosar os zinco, a gente pega um zinco alto num tubo, e num tubo de 1 grau, no zinco especificamente, a gente tem que dosar esse zinco em outro tubo de metal que a gente tem acolhido no mesmo paciente. A gente colhe, às vezes, né, dependendo do número de metal, 2 tubos, tem que comparar um tubo com o outro. Por quê? Se no primeiro tubo teve um pequeno grau de hemólise, isso vai variar significativamente em relação ao segundo tubo. Então, para evitar esse resultado que pode não ser, né, de boa qualidade, a certo trabalho, a gente está validando esse zinco no sangue total, né? As ações, as deficiências estão ligadas a alterações hormonais, né? E principalmente, né, àquela acrodermatite entérica, uma doença bem conhecida já dos pediatras. E, né, lembrar que a gravidez, o anticoncepção oral e as anemias hemolíticas e falciformes causam valores baixos, né? Então, aqui causa turnover maior, né, dessas vai fazer com que o nível do sérico do zinco, para que ele não está, eu falei, o melhor compartimento não é o plasmático, mas é o que a gente usa, né, ou o soro, né, ele vai acabar baixando falsamente esse zinco, né. Toxicidade é realmente rara, vai acontecer lá nos indivíduos que trabalham com óxido de zinco na indústria, né, e o valor de referência está aqui, né. Muito bem. Você está falando de cobalto numa aula de nutrologia. Porque o cobalto tem se mostrado um elemento importante pelo uso grande de órteses e próteses. Então, o indivíduo, né, precisa lançar a mão de usar órtese ou uma prótese, né, e essa órtese ela vai ser alocada, né, geralmente de qualquer, e isso vai causar uma reação inflamatória. Isso é inequívoco, variar maior ou menor grau, dependendo do indivíduo, da técnica cirúrgica e assim por diante. A prótese, então, vai ser atacada pelos macrófagos. Os macrófagos, obviamente, não vão citar aquele negócio todo, mas eles vão corroer a prótese. Então, eles ficam lutando lá, né, substâncias tentando fagocitar aquele corpo estranho, e essa tentativa de fagocitose leva ao aumento de cobre e cobalto, né? Então, lógico, a gente, né, não vê esses, né, com frequência a cardiomiopatia, a fibrose pulmonar intersticial
que são os exemplos da síndrome tóxica pelo cobalto, mas é bem comum a gente ver, né, valores, indivíduos que tenham acima de 1 nanograma por ml no sangue, principalmente os que tenham prótese e órteses, né, ortopédicas. Então, essa questão, como a gente vai comentar alguns metais que não tinham interesse, obviamente, nutricional, mas que nós vamos trombar com eles na prática clínica. Assim como o mercúrio, né? O mercúrio não tem função nenhuma, né, no organismo, porém, o que acontece? A gente pega indivíduos que têm dieta rica em peixes e frutos do mar, e principalmente aqueles indivíduos que moram na região da Bacia Amazônica, que se alimentam frequentemente dos peixes da Bacia Amazônica e vêm com mercúrio elevado, é bastante grande, e tem sorte que a gente, com mercúrio aqui na aula, traz o mercúrio para entrar no organismo. Metálico, né, o elementar, o sal inorgânico e o sal orgânico. E a gente não separa esses mercúrios lá no laboratório. Via de regra, mas esse mercúrio vai aparecer aumentado. Ele ainda é um importante componente da indústria eletroeletrônica, embora tenha uma tendência a gente eliminar ele da indústria, né? Então, sempre que a gente vê valor aumentado, a gente pergunta, ingeriu peixes ou frutos do mar recentemente, né? Esse tipo de leva, né, leva esse aumento desse elemento. Então, isso é bem comum, né? E são os valores de referência. Lembra que tem sempre esse índice biológico máximo permitido, que é uma questão voltada ao mundo da medicina do trabalho. A irritação aguda está nessa primeira coluna, né? Irritação do trato respiratório e gastrointestinal, né? Pneumonite, edema pulmonar, isso aqui é muito raro de ver. Mas isso aqui, alteração do sistema nervoso central e a alteração do sistema nervoso periférico e disfunção renal são coisas comuns da intoxicação crônica por mercúrio. É muito mais frequente a gente pegar esses quadros aqui, né, do que especificamente um quadro de intoxicação aguda. Então, lembrar que indivíduos que tiveram contato, né, com a substância, principalmente na questão do meio ambiente, lembrar que é um elemento que vai se acumulando na cadeia alimentar, pode ter um acúmulo grande do elemento no seu organismo. De novo, também não é um elemento que vai ter uma importância, né, específica na nutrição, mas a gente sabe que tem uma ingestão diária do usuário alumínio e rins, quando funcionam bem, ele é todo esse alumínio, né? Claro que nos nefropatas há o grande risco de uma intoxicação, né, que leva a uma encefalopatia ou quadro de osteodistrofia, né? O valor de referência, né, nos não dialíticos está colocado aqui. Então, uma paciente com prótese itálica pode ter um aumento de alumínio. E como vocês, o alumínio é o elemento que mais facilmente se combina com o ambiente. Os elementos mais frequentes da crosta terrestre. Então, é muito fácil, na coleta não, né, feita sem um cuidado específico, nós teremos contaminação com alumínio, né? E os nefrologistas têm todo o cuidado no controle da água de diálise, no acompanhamento desses pacientes, e volta e meia a gente tem essas alterações aqui. A gente vê aqui, né, a 100 é que vai ser efetivamente perigosa para alteração do sistema nervoso central. E sempre coloca, né, vocês vão perceber que a maior parte das referências aqui é urina de 24 horas. Né? Pois essa também é uma outra discussão muito frequente que a gente tem no laboratório. Muitas vezes, muitos colegas querem uma amostra isolada. Né? Parte dos valores de referência dos estudos são para a urina de 24 horas, mas, né, sabendo que o elemento tem uma certa constância na sua eliminação. Né? Com o indivíduo, de novo, sempre alguns colegas que querem fazer aquela ação, né, acabam fazendo aquela. E aqui a gente pode fazer aquela ação nesses casos, aqui são as maiores indicações de quelação de um metal, né? A gente vai forçar a saída desse metal, então a gente vai ter picos de exceção. E aí tenta se ver esse pico na amostra isolada. É uma alternativa, mas, de novo, a gente fica às vezes com dificuldade em fazer a correlação. Então, nós, via de regra, aceitamos as amostras isoladas, mas sempre orientamos a dar preferência
as amostras aqui de 24 horas. Bom, falando de chumbo, chumbo de novo, não tem nada a ver com nutrição, mas é o metal não ferroso mais utilizado. E até bem pouco tempo atrás, né, muitas populações tinham chumbo, né? E aí várias outras, né, outras formas de origem, de contato com a substância, tanto do ponto de vista do trabalho como não ocupacional. Né? Tanto que a cinética do chumbo, né, ela também é uma cinética muito bem estudada em termos de metais, né? E a entrada no organismo ela pode ser tanto pela inalação dos fungos metálicos, né? Uma ação bastante rápida, né? Ou seja, então o indivíduo mexe com o chumbo, derrete o chumbo, manipula o elemento e aspira isso aqui. Gestão, né? Que é muito mais rápida em crianças, né? De novo, né? O ferro, né? Está ligado quimicamente é parecido com o chumbo nesse caminho de absorção e distribuição. Inclusive, o chumbo vai lá, né, atrapalhar o ferro lá no grupo M. Né? E o que é isso? Então, se as crianças têm, né, ou pacientes têm deficiência em ferro, acaba até absorvendo, acaba aumentando a avidez por chumbo. Né? O chumbo vai ser protegido por uma molécula lá do grupo M. Né? Pois bem, também se absorvido de forma cutânea, né, de formas orgânicas, que são muito mais de ter contato, né? E a vida, olha que interessante, no sangue é de 1 a 2 meses, nos ossos chega a vários anos. Teve um bastante interessante lá na Escola Paulista, que era um indivíduo, né, que ele começou com um quadro, né, que a gente não estava suspeitando do que seria essa toxicidade, mas ele tinha toxicidade crônica, que ele começou a ter ações do sistema nervoso central e periférico, tinha hipocrômica lá, né? Pois esse indivíduo começou a referir fraqueza. Qual foi a história desse indivíduo? Ele levado vários tiros há um tempo passado, e tinha projéteis alojados, e um projétil desse estava, né, movimentou e chegou próximo de uma articulação. Quando chegou próximo da articulação, ele então desenvolveu sintomas de uma intoxicação crônica por chumbo, né? E essa intoxicação, o principal queixa era uma alteração do sistema nervoso periférico, né? Embora a gente saiba que a hipertensão, né, as cólicas abdominais, né, e a neuropatia intestinal seriam os principais também sintomas que aparecem nessa intoxicação crônica, né? Então, até com um elemento parecido com ele, que é o cádmio. Tá? Então, esse indivíduo, né, de forma interessante, começou a ter esses sintomas, e, né, investiga daqui, e fizemos a dosagem de chumbo, ele estava com dosagem bem elevada, né? E feita aquela ação desse indivíduo, a gente mobilizou todo esse pool de chumbo, mas tinha que fazer isso com de uma semana, porque a gente mobilizava o chumbo do osso, né? Trazia esse chumbo para o sangue, ele urinava preto, né, o óxido de chumbo, e, né, clareava isso, a gente continuou por vários ciclos até terminar efetivamente. Passou-se mais de 6 meses ele faz esses ciclos de quelação. Mas é interessante a gente lembrar que o metal, quando ele está, né, alocado no osso, quando o ósseo é um tecido de armazenamento e a gente usa isso, tem que tomar cuidado, porque às vezes a carga de metal mobilizada é bastante grande. E aí o indivíduo não tinha sintomas, pode eventualmente ter. Então, marcadores de exposição era a urina, né, que a gente usou, e a gente usou principalmente o sangue do indivíduo. Porém, ainda um marcador, o ácido delta-aminoleucínico, né, é um compilado do grupo E. Bom, esses são os principais que nós recomendamos para fazer a dosagem de chumbo, né? O diagnóstico vai depender da faixa que o indivíduo apresente, né? Então, várias faixas, né? Esse indivíduo chegou, né, a girar aqui entre 80 e 100 microgramas por decilitro de chumbo, né? Mas vejam que mesmo em doses mais em chumbo-plumbemias mais baixas, o indivíduo vai tendo já alguma alteração, vai num quadro clínico bastante certo ainda, ou às vezes pode confundir com outras questões. Lógico que, aumentando a concentração, a gente vai tendo pior dessas manifestações clínicas, principalmente intestinais, renais, né, chegando, né, até ao quadro de encefalopatia. Então,
Então, órgão-alvo do chumbo, né? Rim, né? O sistema cardiovascular com a hipertensão e o sistema nervoso central e periférico, né? Mas pode ter contato? Às vezes pode ter contato, né? Com esses pigmentos, né? Lembra que pigmento, que o chumbo orgânico ainda está presente na tintura de cabelo, né? Bom, por que eu vou colocar o arsênio aqui? Porque apareceu também alguns casos de aumento de arsênio lá no laboratório e a gente começou a ficar meio preocupado, né? O arsênio que a gente, né? E inclusive tanto aqui em São Paulo quanto um colega lá em Pinas, para comentar que o Fábio estava com o aumento do arsênio, né? O arsênio é um elemento usado em vários processos industriais, mas tem que lembrar que ele ainda está presente, né? Em alguns, né? Inseticidas, né? E esses inseticidas podem ser utilizados, né? Tem um grande difusão no ambiente e tem uma meia-vida longa, né? Então, aconteceu já de a gente pegar crianças com um quadro de arsênio aumentado, que a gente não sabia bem porquê, né? E quadro de pegar adultos com arsênio aumentado. Então, investigar como é que é a fonte de exposição desse indivíduo. A gente investigou, era a filha até de um colega, o que tinha dado de diferente era uma dedetização, né? Já esse indivíduo adulto, a gente não conseguiu determinar qual seria a fonte da origem da contaminação, né? O arsênio pode ser, né, tanto aguda, né? Esse quadro mais importante, mas principalmente a intoxicação crônica, né? E a gente levar em conta que os valores laboratoriais, né? De novo, né? Aqui na hora de 24 horas e no sangue. De novo, a gente sempre vai falar, olha, né, de 24 horas de preferência a amostra isolada de urina. E a gente vai falar, né, poucos, já falei, acho que a gente falar mais de que, né, era falar 40 minutos, né, estamos falando já 50, então temos um pouquinho de tempo. Então, 5 minutos para acabar, né? Comitê, né? A gente pode falar um pouquinho mais em relação à aula, aí é um problema, né? É um problema. Mas aqui, assim, são casos clínicos, né? Quem já tenha visto essa aula em outra oportunidade, são os casos parecidos, né? Mas aqui foram casos que a gente acompanhou, né, no laboratório. Então, o indivíduo que tinha uma dieta de frutas secas, sem abuso alimentar, e ser um elemento com 10 vezes o valor de referência, né? Mas dirá o quê? Que ele comia bastante frutas secas. Então, qual seria o elemento aqui, né? O arsênio, né? Que é o elemento. E aí suscitou até uma proposta de revisão de valores de referência, né? O que a gente viu é que, eu, conversando com o colega e com o paciente, apesar de ele ter 10 vezes o valor de referência, ele não tinha sinais de intoxicação selênio, que é a unha esbranquiçada e alteração de cabelo. Estava para ele tudo mal, né? Esse caso foi um dos mais interessantes, uma mulher de 63 anos, né? E com quadro de agitação psicomotora, habilidade do humor, né? Outros quadros de síndrome ansiosa. Tinha uma prótese no quadril há 5 anos, né? Isso aqui não está para confundir o caso, não é porque a questão. A mulher tinha mesmo uma prótese de quadril. O astrológico, ela come pesado 5 vezes por semana, psiquiatra e o neuro diário foi inconclusivo. Nós encontramos 60 microgramas por litro e o valência do metal era de 10 microgramas por litro, né? Então, para a gente pensar que isso aqui é o mercúrio, né? O mercúrio foi interessante, a gente achou em rotina isso, né? Perguntou para o colega o que levou a isso. Ele falou, não, vou fazer. Era um nutrólogo também, ele fez uma análise pormenor dos metais e achou esse quadro. Então, aqui, né? Que o mercúrio, né? Na sua forma inorgânica, ele vai atacar mais o sistema nervoso central, na forma orgânica, mais o sistema renal, né? Mas, como eu falei, a gente não consegue fazer a especiação do mercúrio lá no sangue, o mercúrio tanto na forma orgânica como inorgânica, circular lá no organismo. A gente vai tirar aquele sangue e vai queimar uma amostra no aparelho e não vai saber qual forma que era, vai saber só que era mercúrio. Aqui a gente crê que seja, né, um quadro de exposição pelo uso do pescado. E esse excesso de ingesta do pescado, lembrando
que o mercúrio ele sofrendo a biomagnificação, ou seja, vai se acumulando na cadeia alimentar, levou esse quadro dessa era aqui. Aí foi, né, mudou a dieta, fez daquela ação e ficou bem. E o terceiro quadro, né, quem chamou atenção para a gente foi o radiologista, porque era um garoto de 10 anos, transplante por disseminose aguda, né, evoluindo muito mal, e aqui, ó, a ressonância magnética mostrou impregnação em gânglios da base. Então, foi o radiologista que chamou atenção, né? Ele já estava, né, em nutrição paral, né? Então, aqui o elemento, né? Lembrando da base, né? Ó, manganês, né? E o manganês, o paciente, porque ele se intoxicou pelo fato de o rim e o fígado dele já estarem debilitados na excreção do elemento, dificulta a excreção desse elemento. E também lembrando, né, das dificuldades na excreção desse elemento na terapia nutricional. Que era isso que eu tinha a dizer para vocês. Nossos e-mails estão aqui à disposição para as perguntas que vocês possam eventualmente ter. Muito obrigado. Perguntas, então? Pois não. Por favor. De saber se o cozimento de alimentos em recipientes de alumínio pode levar a algum grau de intoxicação pelo alumínio. Essa é uma dúvida bastante importante, né? A gente não tem evidência, nenhum trabalho científico que mostre essa correlação. A grande dificuldade, né, com o alumínio são nos pacientes dos nefropatas. E eles expõem no alumínio, né, basicamente nas questões envolvidas com a diálise, com as resinas da diálise, né? No uso da cocção normal com alumínio, a gente não tem, né, essa correlação. É uma preocupação, volta e meia os colegas têm essa preocupação, né? E a gente tem trabalhos que fechem definitivamente ou que estejam associados a quadros neurodegenerativos, como Alzheimer ou coisa semelhante, né? Então, a cocção até atualmente, não tem nada que indique a gente usar a panela de alumínio, né, como uma panela para preparo de alimentos. Tá? Né? As panelas de ferro vão liberar aí os de ferro, né? Elas não vão ter também uma questão nesse sentido de intoxicação. Talvez consegue liberar algum elemento ferro para estar agregado ali ao alimento, mas assim, mas nada que assim pense do ponto de vista de intoxicação que pudesse prejudicar ou contraindicar, né? Essa questão. A gente se a gente for pensar, né, qualquer grau de qualquer recipiente de cocção vai ter algum grau de contaminação para aquele elemento. Então, panela de aço inoxidável, mas o aço ele é inoxidável por quê? Tem elementos ali de sacrifício, tem manganês, ele tem cromo, ele tem outras coisas que não vai deixar o metal oxidar, né, se tornar óxido de ferro, enferrujar, né? E pode eventualmente liberar um íon ou outro, mas assim, nada que vá nos preocupar, que vai aumentar efetivamente, até o que sabe, a concentração desses elementos no sangue do indivíduo, né? Porque a gente não tem visto, não. Né? A gente tem, o que a gente tem dado, assim, os elementos que tem mais nos preocupado, realmente, mercúrio é o principal, né? E zinco, eventualmente, a gente consegue, né, verificar uma questão ou outra, né? De aumento desse elemento no sangue. Mas o que nos preocupa mais, chama mais atenção pelo grau de gravidade de intoxicação, ainda é o mercúrio, né? Infelizmente, né? E agora apareceu pipocar alguns casos de arsênio, né? Que a gente está olhando, que também pode estar presente em indivíduos que ingeriram frutos do mar, né? Ingeriram aí crustáceos ou peixes de origem mais duvidosa, né? Mas a gente não tem não tem, além desses elementos, alguma outra preocupação, né?
Ligar limpo, porque é um problema, né? É aquela velha rotina que a gente sabe, né? O indivíduo vai, compra o mercúrio, precisa fazer uma amálgama do mercúrio para separar o ouro, ele separa o ouro e joga a terra e o mercúrio tudo lá no rio. E esse negócio vai ficando, vai acumulando, né? E infelizmente a contaminação é muito grande, né? Entregar indivíduos de de nível social, extrato social mais elevado, né? Que a gente pensa, teria uma alimentação em tese com maior cuidado, mesmo assim esses indivíduos têm aumentos importantes dos seus níveis de mercúrio no sangue, né? Isso chamado muita atenção da gente, né? De panela de ferro, importante a intoxicação, e o papel de cozinhar em panela de ferro totalmente diferente. A gente não também um adjuvante, mas não é assim, não é assim algo que a gente vá ter grandes aportes de ferro nessa cocção, né? Tá. Uhum. Né? A arte imitou a vida, né? Desse cara. Uhum. É confiável esse resultado. A gente toma muito cuidado para perceber, principalmente pacientes que fazem reposição, se é pela reposição mesmo ou se teve alguma outra contaminação. Como eu falei assim, o resultado que a gente tem, né, tanto usado no plasma, né, vamos chamar plasma soro mesmo, ensinou aqui, né, tão confiável quanto dosar no sangue total. A ideia do sangue total é melhorar, diminuir essa variabilidade, né? Mas está clínico, né, todos os resultados são comparáveis, são confiáveis, né? Como eu falei, o que é a nossa grande preocupação no laboratório é que os amostras se contaminam de uma maneira muito fácil, né? Então, de medo de que alguma coisa aconteceu na coleta e acaba interferindo no resultado. Então, volta a gente pede uma repetição, como eu falei. E é normal a gente testar, fazer uma contraprova interna em 2 ou 3 tubos nesses metais para saber se tem alteração ou não. Para a ideia, quando a gente validou, por exemplo, o manganês, para validar o método, a gente repete a mesma amostra por vários dias seguidos, né? E só de abrir e fechar aquele tubo, percebeu assim que a amostra subindo, né? Subindo, né? Foi vários métodos, né? Mas a gente percebe que havia uma tendência só pelo fato de manipular a amostra. Então, o laboratório de metais é um negócio meio paranoico, né? Se vocês tiverem a oportunidade de visitar o nosso laboratório, vão perceber que os metais eles são analisados numa sala com pressão positiva. É filtrado, tem um filtro E, joga o ar lá dentro e o ar sai, né? Então, 2 portas, a gente entra na antessala, fecha, aí a segunda porta, o ar sai, a gente entra e faz a rotina dentro. Essas amostras, elas não podem ser, né, manipuladas no resto do laboratório, elas são manipuladas só lá dentro. A gente, né, pede também que não faça alíquotas dessa amostra, né? Ou seja, a gente sabe, alíquota significa, vou pegar, tem muito num tubo ou no outro tubo. Também não faz isso, porque o ambiente pode contaminar. Então, é um mundo meio à parte, esse laboratório de metais, né? Pelo cuidado. E como eu falei, a quantidade é muito pequena. Então, sempre a gente fica com esse nosso medo, porque a nossa régua, para analogia, é uma régua muito mais fina. Na parte psicológica, a gente vai pegar, né, a coisa trágica, né? Aqueles aumentos gigantes, né? Não, está intoxicado. Mas a régua nutrológica ela é muito mais acurada, né? Então, com todos esses cuidados,
Se a gente tem alguma incongruência no resultado, a gente tem que repetir e reconfirmar, né? Microfone de transmissão, então pediram para microfone nas perguntas também. Professor, intoxicação pelo mercúrio, ela se dá apenas através da ingesta de produtos do mar, ou se também através da pele, porque as limpeiros às vezes trabalham dentro dos rios. Pode, né? A gente pode ter intoxicação por mercúrio pela inalação do fumo, né? Então o indivíduo vai lá, esquenta o mercúrio, sai vapor e ele ingere, né? Pode ter também absorção cutânea, né? Principalmente nos mercúrios orgânicos, né? Essa absorção é muito maior, né? Agora pode sim, não é só a única via, a ingestão por via oral não é a única via de intoxicação do mercúrio. Tá? Aqui. Deixa eu ver se na prática você visse algum impacto de uso inadvertido de polivitamínico, né, nos comerciais, de A a Z. Os polivitamínicos ele pode até alterar o nosso resultado, mas assim, na prática a gente não tem a quantidade que o indivíduo teria que ingerir seria muito grande, né? Mina, assim, especificamente, só tive um caso que me chamou a atenção, que era uma paciente que fazia um tratamento e que ela tomava overdose, né, superdose de vitamina C. Né? Mas dos suplementos, em termos de metal, assim, vou aumentar o zinco, essas coisas, não, a gente não vê, não. Né? Assim, hipervitaminose, e mesmo assim ela não tinha hipervitaminose, a vitamina C, o rim dela trabalhava muito bem, né? E conseguia manter isso em controle. O que a gente já via comumente, assim, às vezes do zinco, né? Até uma contaminação externa, assim, dosar zinco na urina não recomendável, né? Uma vez teve um garotinho que também usava fralda ainda e foi colher zinco na urina e aí o creme lá, a pomada para atadura destruía a nossa amostra, né? Se dava valores absurdos, né? Então, a gente mesmo lavando, a gente tinha o pedido de higiene, né? Dava valor absurdo. Então a gente pediu para, né, reavaliar essa questão, não queria picar a criança, mas era mais seguro do que a amostra, né? Mas assim, o que mais a gente pega realmente, às vezes, é a terapia nutricional, né? A parenteral, né? Terapia nutricional por reposição. Às vezes a gente acaba pegando o excesso do elemento, conversa com um colega nutrólogo e fala, olha, né, ele fala, tá bom, então vou modular, vou fazer uma prescrição diferente para que isso se corrija. É o mais comum que a gente tem pego. Agora, o paciente se auto-administrando, a gente vê isso não via de regra, né? A preocupação maior é com a falta dos elementos do que o excesso deles, né, na nossa prática. Vocês que fazem estatística de resultados, frequência de esses elementos, por exemplo. É um mundo à parte, né? Ferro é um mundo à parte, né? Então a gente nem comenta o ferro aqui, porque a do metal ferro é pior, ela é incompleta, né? Então, para a gente analisar o metabolismo de ferro, obviamente a gente tem que usar ferritina, transferrina e assim por diante. Mas, se responde especificamente, né? Eu não sei de cabeça para você quanto a gente tem de deficiência no nosso meio, mas é bastante, olha, pelo que a gente vai liberando e acompanhando os resultados, é bastante raro a gente ter deficiência, né? Mesmo nos bariátricos, assim, isso é bem reposto, esses indivíduos conseguem um bom equilíbrio nessa reposição. Né? Álvaro, pela aula.
Qual que é a sua opinião frente à sua aula que você mostrou a dificuldade que é para fazer essa análise de alguns colégios por ortomolecular que eles usam aquelas máquinas para cabelo, saliva, para microelementos? As salivas são boas então, na toxicologia por droga de abuso, são excelentes. A gente tem boa ciência nisso já, né? Algumas, e tem utilizado isso para indivíduo que usou maconha, cocaína, mas para alguns elementos a gente, né, não tem ciência nesse tipo de amostra. O cabelo, né? A nossa dificuldade é que a gente consegue detectar bem os elementos, né? Só que a dificuldade, a comparação com aquilo veio do ambiente e com o que está na cabelo é uma coisa difícil. Então, como eu falei, do ponto de vista toxicológico, a gente pega o arsênio está alto no cabelo, a gente pode dosar o arsênio lá em cima, né? O chumbo pode aparecer, né? Agora, essa de régua da nutrologia é mais fina. Então, a gente ainda não tem uma experiência clínica, né, que consiga dar boas respostas ainda, né? A gente atrás, parece que tem alguns laboratórios de novo, estão bem mais adiante nessa questão, então até oferecendo esse exame, a gente está verificando essa utilidade clínica, né? Máquinas, enfim, no consultório, coisa parecida, a gente desconhece isso, né? Não faz parte muito do nosso rol de atuação. Porque eu posso assim, já laboratórios oferecendo, né, dosagens do cabelo, verdade, tecnicamente é possível, né? E eu falei, mas nosso intuito é ter consistência clínica nesse resultado, né? Bom, na web, tem alguma pergunta? Tem? Não faz mineraloglema capilar. Não faz. Muito obrigado, então, ao Dr. Álvaro Puccinelli, pela sua excelente apresentação. Gostaria de agradecer e entregar o seu diploma, certificado.